Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje falaremos um pouquinho da resolução de equações do segundo grau com uma incógnita. Chamamos aqui até de parte 1, porque nessa primeira parte iremos trabalhar com equações incompletas, certo? Então, vamos ver aqui o que temos aqui de início. Na resolução de equações incompletas do segundo grau, usaremos o quê? A fatoração e estas duas propriedades importantes, certo? Dos números reais. O que diz a primeira propriedade? Diz o seguinte, que sendo x e y dois números reais quaisquer e x vezes y igual a zero, então x é quem? X é igual a zero ou y é igual a zero. Ou seja, quando eu tenho uma multiplicação de dois números reais cujo resultado é zero, ou um vai ser zero, ou o outro vai ser zero. No caso da gente aqui, ou x é zero, ou y é zero. E a segunda propriedade diz o seguinte, que sendo x e y dois números reais quaisquer e x ao quadrado igual a y, então x é igual a quem? A mais ou menos a raiz de y. Ou seja, x é igual a mais raiz de y ou x é igual a menos raiz de y. Então, aqui separamos em dois estudos aqui. Primeiro, resolução de equações na forma ax² mais bx igual a zero. E, posteriormente, trataremos de equações na forma ax², certo? Mais c igual a zero. Então, vamos trabalhar primeiro com quem? Resolução de equações da forma ax² mais bx igual a zero. Então, vamos observar aqui o exemplo que temos. Fizemos aqui um exemplo aqui, de forma bem detalhada, que é para ficar bem entendido o conteúdo. Então, vamos pensar o seguinte. Olha o exemplo que temos aqui, primeiramente. x² igual a 3x. Primeiro passo, vamos deixar ele na forma reduzida. Então, esse 3x aqui, utilizando o princípio aditivo, vamos colocar ele aqui para o primeiro membro. Então, ele está aqui positivo, ele vem aqui para o primeiro membro o quê? Negativo. Então, fica x² menos 3x igual a zero. Observe que ele aqui está na forma reduzida. Quem é o valor de A? O valor de A é exatamente 1. Quem é o valor de B? É menos 3. E o valor de C aqui, ele não tem, ou seja, é zero. Agora vamos pensar o seguinte, observe que aqui temos x e aqui também. Lembre que x ao quadrado, ele é a mesma coisa que, ou igual a quem? A x vezes x. Então, observe o seguinte, aqui vamos usar, certo? O fato de que temos x aqui e aqui. Então, vamos colocar o x em evidência. Ou seja, eu vou escrever aqui como sendo uma multiplicação. Vai alterar alguma coisa na minha expressão? Não vai alterar nada, eu só estou mudando a forma como estou escrevendo. Observe que x vezes x é quem? É x². Mais com menos é quem? É menos. E x vezes 3 é exatamente 3x. Por que foi, professor? Por que foi que colocou dessa forma? Pelo seguinte, eu quero utilizar aquela propiedadezinha lá dos números reais, que diz o seguinte, que em uma multiplicação aqui, que é igual a zero, ou um vai ser zero, ou o outro vai ser zero. Quem é o 1 da gente aqui? 1 aqui da gente é x. E quem é o outro? É x menos 3. Ou seja, x que multiplica x menos 3 igual a zero, vai importar no seguinte aqui, que x é igual a zero, ou quem? Ou x menos 3 é igual a zero. Então, observe que aqui já encontramos uma raiz aqui, ou solução, que é quem? Que é exatamente zero. E o outro caso aqui que temos, x menos 3 igual a zero é quem? É uma equação do primeiro grau. Então, aqui, utilizando o princípio aditivo, x menos 3 igual a zero, então x é igual a 3. Ou seja, encontramos a outra raiz. Observe que aqui encontramos duas soluções para a minha equação. Como é que eu sei que esse valor aqui, x igual a zero, e esse valor x igual a 3 é a solução da minha equação? Eu vou observar aqui a forma reduzida dela. Vamos substituir x por quem? Primeiro, x por zero. Então, teremos 0 elevado ao quadrado é quem? É 0 vezes 0.
que dá 0. Menos 3 vezes 0 é quem? É 0. Ou seja, 0 menos 0 é igual a quem? É igual a 0. Ou seja, é solução. E x igual a 3, vamos substituir o x por quem? Por 3. 3 ao quadrado é quem? É exatamente 3 vezes 3, que dá 9. Menos 3 vezes 3 também dá 9. Ou seja, 9 menos 9 é 0. Ou seja, x igual a 3 é solução também da minha equação. Ou seja, quem é o conjunto de solução? O conjunto de solução é formado por essas duas raízes aqui. Ou seja, o conjunto de solução é 0 e 3. Ou seja, encontramos duas soluções para a minha equação. Então, prosseguindo, chegamos agora aqui na resolução de equações da forma ax² mais c igual a 0. Ou seja, aqui temos um exemplo que vamos resolver junto com vocês, que diz o seguinte, x² menos 16 igual a 0. Ou seja, aqui estamos já na forma reduzida, certo? Quem é o valor de A? É 1. Quem é o valor de C? É exatamente menos 16. Então, observe que dessa equação que eu tenho aqui, x² menos 16 igual a 0, esse 16 aqui, que está negativo aqui no primeiro membro, utilizando o princípio aditivo, vamos deixar ele aqui no segundo membro. Então, aqui ele vai ficar positivo. Então, eu tenho que x² é igual a 16. Ou seja, x é igual a mais ou menos a raiz de 16. Utilizando aquela propriedadezinha aqui. x² igual a y vai gerar o quê? X é igual a mais ou menos quem? A raiz de y. Observando aqui, o nosso y seria quem? Seria o 16. Ou seja, x é igual a mais a raiz de y, certo? Ou x é igual a menos a raiz de y. Ou seja, aqui, quem é a raiz de 16? A raiz 16 é exatamente 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Ou seja, encontramos aqui duas soluções aqui para x. X é igual a quem? A mais ou menos 4. Ou seja, x é igual a 4 positivo, certo? Ou x é igual a menos 4, certo? O positivo e o negativo. Ou seja, quando substituímos aqui na nossa equação o valor de x, começando por 4. 4 vezes 4 é quem? É 16. E 16 menos 16 é exatamente 0. E quando substituímos por 4 negativo, menos 4 elevado ao quadrado também dá quem? Também dá 16. 16 menos 16 é 0. Ou seja, encontramos aqui duas raízes, solução da minha equaçãozinha, que é quem? 4 negativo e 4 positivo. Ou seja, essa equação tem duas raízes. Ou seja, o conjunto solução é quem? É 4 negativo e 4 positivo. E assim finalizamos nossa aula.